Então, gente, vamos para o nosso último vídeo aqui sobre shaders e tudo mais. Nesse último a gente vai falar sobre o V, tá? O V se refere à planificação de uma geometria, de uma malha em 3D, para que a gente consiga fazer o mapeamento com o bitmap. O que eu fiz aqui foi colocar a nossa Suzane com um material de madeira. Então aqui eu vou abrir aqui para vocês. Eu tenho aquela pasta ali do Polygon, onde eu peguei um piso de madeira e coloquei aqui o Color no Diffuse. Então vocês estão vendo que o resultado enfim, se eu quiser que a madeira ela seja mapeada de forma diferente, eu preciso fazer uma planificação da Suzane que indique para o Blender como é que esse mapeamento tem que ser feito. Eu acho que agora usar a Suzane começa a ficar meio estranho, tá? Então, eu vou colocar aqui um cubo, eu escondi a Suzane, eu vou colocar um cubo aqui no lugar dela. Tá, vou afastar um pouco a câmera, G, botão do meio do mouse afasta um pouco. E vou selecionar esse cubo e vou colocar aqui o material madeira. Vamos renderizar. Eu tô vendo a Suzane ainda, tá? Tem aqui uma orelhinha da Suzane. Por que será que eu tô vendo essa orelhinha, tá? Antes da gente continuar, vamos resolver esse mistério aí, né? Porque já que eu escondi aqui a Suzane, como é que eu tô vendo a orelha da Suzane? Então, assim, ó, aqui tem um filtro, abre o filtro aí, por favor. E aí vocês estão vendo aqui os toggles, que são aqueles botõezinhos de liga e desliga, ativa e desativa, né? Tem este aqui que é o Disable Render. Vamos fazer um print. Vamos ver aqui. Então, neste botão aqui, que são os filtros, vocês procurem por este botão, que indica a restrição para renderização. Então, vamos ligar aqui. Ó, então, a Suzane, ela não está visível, mas ela está renderizando. Então, se eu desligar isso aqui, desligar essa maquininha, né? Eu vou renderizar, pá, não tô vendo a Suzane, que era o que eu queria, tá bom? Vamos, então, falar de mapeamento UV. Para isso, a gente vai precisar de mais uma aba aqui, tá? Eu acho que a gente pode... vamos ver, agora vai ficar pequenininho, né? Mas paciência. Vamos dividir essa aqui em dois. E aqui, ao invés de Shader Editor, vocês vão colocar no UV Editor. Por que UV? Por que UV? Porque são as letras que vêm antes do X, Y, Z. Então, a ideia é que o espaço UV, UVZ, né? Acho que é UV... não sei. Não sei de cor. Mas enfim, o V seria o equivalente ao XY. Então, é só uma forma da gente fazer referência que é uma tradução, uma transposição desses planos, tá? Então, a gente tem um espaço tridimensional que vai virar um valor num espaço bidimensional. Então, o que a gente faz, tá? Quando a gente vai fazer, como é que a gente faz a planificação, a abertura de uma malha, tá? Eu que costumo falar abrir a malha, mas planificar eu acho que é um termo muito melhor. Então, o Blender ele tem um add-on para isso, um add-on bem legal, de repente a gente pode testar isso depois, mas por enquanto vamos ver como é que faz, eu acho legal de ver como é que funciona. E aí, quando a gente pode colocar uma ferramenta para facilitar o trabalho, a gente tem uma ideia melhor do que está acontecendo, né? Que nem aquele plugin do Polygon. Então, vamos para o Edit Mode, Tab. Vamos afastar aqui. O que vocês estão vendo aqui no UV Editor
é o resultado da abertura da malha, tá? Da planificação da malha. Então, se vocês, por exemplo, aqui, ó, no espaço 3D, vamos 3 para trocar para face, tá? E vocês estão vendo aqui que cada face que está selecionando, a gente está selecionando um equivalente aqui no 2D. Se eu apertar A no 3D, no 3D Viewport, eu seleciono todas as faces do editor UV. Vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Vou colocar só esse zoom aqui. Se eu usar este botão aqui, ó, esse botão é para colocar em sincronia o 2D, que é essa planificação, e o 3D. Então, olha só, vou clicar nesse botão aqui. E agora eu tô com face aqui e face aqui, porque tem que ser o mesmo, né? E agora eu consigo saber qual é a face que corresponde cada uma das faces da geometria. Então, olha só, se por exemplo eu pegar isso aqui e G mover, eu consigo dizer qual é a parte da madeira que eu quero que fique visível. Mesma coisa aqui. Então, por exemplo, eu quero que fique G, vamos mexer para cá. Tá, então, eu consigo fazer esse tipo de alteração. Vamos colocar G aqui. Ó, então, eu consigo fazer essas edições selecionando e movendo. Eu posso usar S e reduzir a escala. Aqui não dá para ver, né? Vamos ver. Aqui, ó, S, reduz a escala ou aumenta. Eu posso colocar uma por cima da outra também. Então, é isso que esses dois modos de edição fazem. A gente está no modo de edição da malha 3D, de um lado, e do outro, a gente está no modo de edição da malha em 2D. Vamos resetar tudo isso, tá? Vamos fazer tudo de novo. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos selecionar tudo. Deixa eu só ver como é que a gente reseta esse mapa aqui. Vamos ver. Tá, resetei aqui. Cadê? Wood flooring. Tá. Vamos dar uma pausa aqui só para ver se eu consigo voltar com aquele layout UV. Já explico para vocês. Tá, ok. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, vocês selecionem aqui no Edit Mode. Vamos selecionar tudo, A. Depois, vocês venham aqui em Object Data. A gente vai deletar o mapa UV. Ó, seleciona tudo. Depois, aqui, vocês deletem o mapa UV. Vamos criar um novo. E aí, com o mouse em cima do Edit Mode, aperta U e escolhe... Qual que eu escolhi? Follow Active Quads. Ok. Ele fez o unwrap aqui, né? Só que tá muito grande. Seleciona tudo. Vamos ver se dá para fazer isso aqui, ó. Vamos tentar uma coisa aqui. UV Pack Island, vamos ver. Aqui. Então, deu certinho. Ele deixou as ilhas, né? Os islands são cada um desses quadradinhos aqui. Então, o que ele fez, o que o Blender fez, foi deixar todo esse conjunto, toda essa UV. A UV é esse mapa, né? É esse conjunto aqui de faces. Ele deixou do tamanho do bitmap, tá? O bitmap sempre vai ser quadrado. Agora a gente vai fazer o seguinte, olha só. Vamos selecionar tudo e vamos aqui em UV
Export UV Layout. E a gente vai exportar isso aqui. Vamos exportar cubo UV, o nome. Como PNG, ok? E vamos exportar. Agora vamos abrir isso no Photoshop. Um arquivo, abrir. E vamos abrir aqui. Bom, o que eu abri no Photoshop? Vamos aqui nas nossas camadas e vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte. Aqui em efeitos, aqui em FX, efeitos, vamos em traçado. Eu vou colocar um traçado aqui só para vocês enxergarem, tá? Vamos colocar 3, vamos ver se dá para ver. Não dá para ver muita coisa, né? Ó, o Blender criou um bitmap com com o V, com o mapa V. Vamos criar aqui vamos criar uma camada de ajuste aqui. Vou botar aqui embaixo. Então, olha só, tá aqui o nosso traçado, nem precisa, né? Tá aqui o nosso mapa UV. A gente até pode botar esses efeitos, esse efeito fora aqui. A gente não precisa dele. Então, esse bitmap aqui é o resultado do nosso layout UV. Vamos tentar fazer o seguinte, ó, vamos abrir isso aqui e vamos, por exemplo, pegar aqui essa imagem da lã. Vamos levar para cá. Ué, não deu certo? Tá, aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo. Então, vamos ver. Olha só. Tudo que tá fora tudo que tá fora aqui desse mapa, ele não vai ser renderizado. Então, a gente nem precisa se preocupar com isso, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, colocar uma camada de ajuste. Vou colocar matiz saturação. Vou com Alt fazer com que ela fique aplicada só essa camada aqui da lã. E vamos tirar a saturação. Vamos aumentar aqui bastante o contraste, tá? Outra coisa que eu vou tentar fazer aqui, vou colocar níveis. Também vou colocar com Alt só naquela camada de baixo. E vou... Aqui isso aumenta bastante o contraste, tá? Então, eu vou usar isso aqui como mapa de bump. Vou usar esse aqui e acho que vou deixar só nessa face mesmo. Acho que não, vou fazer o seguinte, vou deixar nessas duas aqui, porque de repente a gente enxerga melhor. Tá. E nas outras faces, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pincel B, vou colocar uma corzinha bem diferente aqui pra gente ver que tá marcado. Vou fazer um X aqui, só que acho que com... Vamos ver por que esse pincel aqui tá tão clarinho. Ah, porque o vermelho que eu escolhi é clarinho mesmo, né? Tá? Então, aqui vamos fazer um X. Aqui vamos escolher uma outra cor. Tá? E cada uma delas, a gente tem uma face do nosso cubo. Então, sei lá, aqui eu vou escolher, por exemplo, opa, Ctrl D, vamos ver. E aqui eu vou pintar, editar, preencher, vou pintar com essa cor aqui. E esse aqui vou pintar com outra cor. Ver se tem algum padrão aqui.
esse aqui, tá? Pronto. Então, esse aqui, eu vou só desligar. Ah, que droga. Vamos ver. Eu deveria ter pintado isso em outro lugar. Então, vamos colocar aqui nessa camada, vamos preencher com padrão. E aqui, vamos preencher com uma cor. Opa. Desculpa, gente, cliquei no lugar errado. Pronto, agora sim. Porque agora eu vou esconder essa imagem aqui e vou exportar. Vou exportar, exportar como. Eu não preciso de transparência. Vou exportar, vamos ver. Esse aqui vai ser o meu cubo diffuse. Vamos colocar Cube Color, que é o mesmo padrão ali do Polygon. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou usar, ao invés dessa cor aqui, madeira, eu vou trocar. Só para mostrar para vocês, tá? Eu tô agora aqui no Shader Editor. Então, vamos abrir aqui e vou procurar aquela imagem que eu acabei de criar. Cube Color. Pronto. Então, olha só, deixa eu sair do Object Mode. Então, olha só, as faces que eu pintei lá no Photoshop, elas estão perfeitamente mapeadas agora aqui no cubo, né? Vamos ver aqui, eu vou rotacionar no Z. Opa, RZ, não é isso? É RZ, isso aí. Vamos ver, ó. Aqui tá a lã que eu tinha criado para deixar como mapa de displacement, né? Vamos ver o que acontece se eu vou colocar aqui o mapa de displacement sem o bump, vamos ver. Acho que não fica muito bom, né? Vamos colocar Shift A, Search, Bump. Vamos colocar ele aqui. Então, esse mapa aqui, tá? Que eu criei para ser preto e branco, ele foi colocado como Bump Map também. Vamos ver como é que fica no render. Tá, acho que não ficou muito legal, acho que até porque a gente não tem, assim, Vamos colocar uma força maior, ver se faz. Não faz muita diferença, né? Não ficou muito legal, acho que porque a gente tá com uma face plana, né? Deixa eu ver aqui. RZ. Esse aqui parece que ficou um pouco mais... Vamos ver, vamos colocar 0 aqui. Fez pouca diferença aqui também. Tá, mas então a gente tem... Vamos colocar RZ, vamos ver aqui. Então a gente tem uma relação, né, entre a malha que está em 3D e o que está em 2D. Esse vai ser uma coisa importante para gente saber quando a gente for fazer o nosso primeiro exercício, tá? Que eu já vou adiantando para vocês o que vai ser. A gente vai usar esse mesmo modo, né? O UV Editor bastante, e ainda com formas bem parecidas com um cubo, que são bem fáceis da gente abrir. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente vai modelar esse trenzinho, tá? Esse trenzinho aqui, como vocês podem ver, ele tem formas bastante simples, tem algumas coisas que a gente vai ter que aprender a respeito de edição, mas bem tranquilo. E a gente vai usar bastante a planificação UV e vamos criar alguns materiais bem diferentes, mas que vai dar para aproveitar a base entre todos eles, certo? Então, a gente vai ficar por aqui em relação ao UV, tem mais coisas que a gente vai precisar saber para fazer planificações mais de objetos mais complexos que um cubo, né? Mas como o nosso próximo exercício vai ainda ser uma tarefa de modelagem um pouco
um pouco mais complexa, claro, né, que a cadeira é Red and Blue, mas também não vai ser uma coisa muito elaborada, eu acho que a gente pode ficar por aqui e a gente já tem condição de fazer um modelo bem legal, né, que é esse trenzinho. Então tá, gente, era isso e daqui a pouquinho a gente já continua.